Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que tenham gostado desta pequenina pausa, em que tiveram o privilégio de saber um pouco mais sobre os projetos que estão a decorrer neste momento no nosso país, projetos humanitários, projetos de evangelismo, das várias áreas. Espero que tenham gostado. E agora, para retomarmos as nossas atividades da tarde, vamos cantar o hino Estou Seguindo. Podem se colocar de pé. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. E depois destas palavras tão bonitas daquilo que todos nós aguardamos e daquilo que nos espera se resolvermos permanecer fiéis, com a ajuda de Deus, iremos então cantar o hino número 150, Não Desistir. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir.
Boa tarde. Muito boa tarde. Comigo tenho Rivelino Montenegro. Eu vou fazer uma breve apresentação. Creio que a maior parte de vós até já o conhece, pois esteve connosco numas jornadas regionais e também em 2 convenções da ASI. O Dr. Rivelino Montenegro é natural do Brasil e estudou Engenharia de Química Inorgânica no Brasil e fez também o mestrado. Estudou Engenharia dos Materiais e fez o mestrado em Química Inorgânica. Doutorou-se, entretanto, fez a sua carreira de cientista e talvez por isso, talvez não, de certeza que é por isso que traz-nos uma palestra relacionada com a área em que estuda, em que vive. E neste momento está na Alemanha, reside na Alemanha, onde está a trabalhar na sua própria empresa Minds. Esteve também a lecionar em Toronto. E soube agora mesmo que gosta do nome Joana. Exatamente. Porque era o nome da avó. Particularidades interessantes. Vou-vos deixar com o Rivelino e vamos pedir a bênção para este momento. Claro, eu acho que eu posso usar esse microfone. Eu acabei de receber um microfone made in Portugal. O microfone, vocês notaram que estava tendo problema, então nosso irmão aqui acabou de fabricar o microfone e eu sou a cobaia. Esse microfone ele é feito de um fio de aço. Se eu levar um choque, eu vou conversar contigo, viu? Vamos fazer uma pequena oração antes de iniciarmos essa palestra. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque é somente pela tua graça que nos encontramos hoje aqui. Pai, nós gostaríamos que o Senhor se fizesse presente nesse local e em nossas vidas, abrindo a nossa mente e deixando bem claro que tu és o Criador de todas as coisas e que em breve voltará para tirar de nossas mentes toda e qualquer dúvida. Pai, que tu sejas uma realidade na nossa vida. E se alguém entrou aqui neste local ou está assistindo pela internet e ainda não crê em ti, que hoje seja um dia, que esse momento seja um momento de transformação e de mudança na vida dessa pessoa. No nome de Jesus. Amém. Eu costumo pregar várias vezes, eu praticamente prego quase todos os sábados. E recentemente eu li uma frase do Wesley, que foi um pregador muito famoso. E Wesley disse que a cada 10 anos ele tomava todos os seus sermões e os destruía. Então ele tomava os sermões que ele havia feito nos últimos 10 anos e destruía todos os seus sermões, porque ele dizia que se em 10 anos ele não teve novas experiências para escrever novos sermões, então Cristo não era uma realidade na vida dele. Então eu tomei a decisão recentemente de pegar todos os meus sermões, coloquei num saco e deixei de lado. E desde então a minha Bíblia ficou, eu acho que meio quilo mais leve, porque todos os papéis estavam dela e comecei a escrever novos sermões. E eu estava pensando nesse fato agora e lembrei que eu ainda não fiz isso com as minhas apresentações sobre ciência e Bíblia. Mas hoje e ontem encontrei alguns irmãos da igreja de Viseu. Estive em Viseu no mês de janeiro. E eu perguntei para eles, rapaz, qual foi a apresentação que eu fiz lá em Viseu? E eles disseram, não lembro mais não. Eu disse, ótimo, então vão ter que escutar de novo. Agora o problema é que eu apresentei e não lembrava, né? Então não podia esperar que os ouvintes também lembrassem. Porém, hoje eu gostaria de mostrar algo novo. O tema dessa conferência é inteiramente fiel. E lá vai um dos meus sermões. Um dos novos. E eu lembrei de um exemplo e decidi falar hoje desse exemplo de uma jovem da minha igreja lá na Alemanha. Vocês sabem que os nossos jovens enfrentam vários problemas na escola. Não somente a questão do sábado, mas também na fé na Bíblia, ou sobre a fé na Bíblia. E numa aula de ética, o professor lá na Alemanha começou a falar da teoria da evolução e começou não apenas a explicar a teoria da evolução, ele começou a pregar sobre a teoria da evolução. Existe uma diferença entre você ensinar e dar uma aula sobre teoria da evolução e a outra é você pregar sobre o assunto e forçar os alunos a aceitarem aquilo e viverem aquilo.
E ele então, no fim da sua aula, ele é um ateu, faz parte de um grupo chamado Bright. Esse professor disse que ele gosta tanto do Richard Dawkins, que é o papa do ateísmo. Ele disse que estava disposto a morrer pelo Richard Dawkins. E o pior é que eles dizem que teoria da evolução não é religião, né? Mas o interessante é que esse professor lançou um desafio para os alunos na sala de aula. E disse, quem aqui tem coragem de defender uma tese contra a teoria da evolução? Quem aqui tem coragem na sala de aula de falar de sua fé? E uma jovem da nossa igreja, de 17 anos de idade, uma portuguesa, levantou depois, foi falar com o professor e disse, eu posso apresentar as razões pelas quais eu não creio na teoria da evolução? E o professor disse para ela, pode, contanto que você não fale nada da Bíblia. É como você entrar num jogo onde o seu adversário cria as regras e você tem que jogar de acordo com as regras dele. E essa jovem aceitou o desafio, tive a alegria de ela veio falar comigo, eu dei algumas ideias para ela, mas ela montou uma apresentação e eu trouxe a apresentação dela para mostrar para vocês. Apesar de que ela está hoje aqui. Ela veio da Alemanha participar do programa do GYC com vocês. O nome dela é Sônia, eu não vou pedir para ela se levantar, porque nesse momento ela já deve estar vermelha. E eu não vou conseguir ver a diferença do rosto dela para os bancos. Então depois vocês conversam com a Sônia. E a Sônia criou a sua apresentação intitulada Ciência contra a Teoria da Evolução. Já que ela não podia escrever Bíblia contra a teoria da evolução, ela disse, e eu tenho que jogar nas regras do professor, então ela decidiu fazer isso. E o subtítulo da apresentação dela era, se funcionar, não sei se... Está funcionando até demais, né? Porque eu acho que eu só queria passar um slide. Ok? Por trás das cortinas. O que é que vocês acharam do subtítulo? Interessante? E ela chegou na sala de aula e começou a explicar isso. A primeira coisa que ela fez foi explicar as bases da teoria da evolução. E eu vou façam de conta que eu sou a Sônia. Ela é mais bonita do que eu, mas eu vou apresentar aqui. E ela apresentou em alemão, eu vou apresentar em português. Eu traduzi a apresentação. E ela disse na sala de aula que as duas bases para a teoria da evolução são as seguintes. Mutação aleatória e seleção natural. Essas são as bases da teoria da evolução. E eu quero que vocês, jovens, hoje, uma jovem da igreja, veio falar comigo e disse, eu estou com problemas na sala de aula. Eu tenho problemas na aula. Os professores de biologia falam que a teoria da evolução é um fato. E eu queria que vocês acompanhassem essa apresentação. Eu quero que vocês, que têm problemas na escola, aprendam a fazer perguntas. E não tenham medo de fazer perguntas para os seus professores. Ela disse, professor, eu quero explicar as duas bases da teoria da evolução, a mutação aleatória e a seleção natural. E o professor, tudo bem, eu concordo, essas são as duas bases da teoria da evolução. E ela começou a explicar. O que significa aleatório? Perguntou para os alunos, o que significa algo aleatório? Algo que você não determina. É algo que ocorre por acaso. E ela deu alguns exemplos. O exemplo mais comum de um evento aleatório é quando você tem uma moeda na sua mão, você joga para cima e se vai dar cara ou coroa. Da cara ou coroa, mas é um evento aleatório. Você não tem como escolher, vai sempre dar cara ou sempre dar coroa. E as chances de dar cara ou coroa, eu quero que dê cara. Quais são as minhas chances? 50%. São duas possibilidades, mas somente um vai aparecer. Então 50%. Se eu tenho, por exemplo, um dado, e o dado tem quantas faces? 6. E eu quero que o número 1 apareça, quais são as minhas chances? 1 em 6. E, Sônia, eu posso dizer alguns exemplos que você não apresentou na tua apresentação? Posso? A Sônia está paralisada ali. Uma vez eu assisti eu li um artigo de um cientista da revista Scientific American. Tem uma parte da revista Scientific American
tem uma coluna chamada Skeptical. Então é um ateu que só escreve contra a ideia da criação. E nesse específico artigo, o autor dizia que ele comentava sobre uma fórmula matemática que foi desenvolvida por um cientista cristão. A probabilidade da existência de Deus. Então, o cientista cristão desenvolveu uma fórmula matemática para calcular, somente observando coisas que ocorrem ao teu redor, quais são as chances de Deus existir. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês, porque é muito importante entender a questão de probabilidade. Isso é muito importante para nós. E aquele cientista cristão chegou à conclusão de que ele montou uma equação, na equação tem lá uma variável para a natureza ser algo tão organizado. Por que todas as civilizações do planeta adoram alguma coisa? Se eles não adoram o Deus da Bíblia, adoram qualquer outro Deus, mas todas as pessoas adoram alguma coisa. E vários outros aspectos, milagres, todos nós já passamos por uma situação em que vivemos um milagre. Então, quando você coloca todas essas informações na equação, ele chegou à conclusão que havia 56% de chance de que Deus existe. O cientista ateu pegou a mesma equação e agora diz lá, eu não creio em milagres, 0 para milagre. Eu tenho uma explicação sociológica por que todas as civilizações adoram alguma coisa, 0. E no final, o cientista ateu chegou à conclusão que havia 2% de chance de Deus existir. Quando eu li o artigo, eu estava dentro da biblioteca da Universidade de Toronto, eu gritei, amém, aleluia, um ateu encontrou que tem 2% de chance de Deus existir. E um amigo meu disse para mim, Rivelino, escreve para ele e diga que as chances são maiores do que ganhar na loteria e o prêmio é maior. Então ele deveria apostar. Agora, 1 em 6. Se você, porém, vai jogar na loteria, as suas chances são 1 em bilhões. As suas chances são muito pequenas. Por isso que um matemático uma vez disse que a loteria é o imposto para as pessoas que não entendem matemática. E a Sônia mostrou isso na sala de aula. Uma vez eu apresentei isso numa palestra e uma irmã da igreja chegou para mim e disse, Rivelino, eu sempre estive... Ela é adventista, mas gostava de uma loteria. E ela disse para mim, Rivelino, eu sempre tive problemas para largar a loteria. Eu sabia que era pecado, mas agora eu deixo. Porque eu notei que não é só pecado não, é burrice. Então, ela mostrou isso. E começou, a Sônia mostrou isso na sala de aula e começou a entrar em detalhes. Ela levou, eu não trouxe aqui, mas ela levou um despertador, um relógio, e tirou uma peça do relógio. Só uma peça. E ela pegou uma caixa, chamou um aluno e deu o relógio para o aluno com uma peça separada. Sem aquela peça o relógio não funcionaria. E ela colocou a peça e o relógio juntos dentro da caixa, entregou para o aluno e disse, começa a chacoalhar. Quem aqui acredita que a peça vai entrar no lugar exato e o relógio vai começar a funcionar? Qual foi o aluno que disse, eu creio? Claro que nenhum acreditou. Nenhum aluno acreditaria nisso. E a Sônia disse, e naquele momento o professor, que já estava começando a se tremer, se levantou e disse, mas se o aluno continuar chacoalhando por muitos anos, a peça vai entrar no lugar certo. E a Sônia olhou para o professor e disse, professor, mas você não acha que as chances de entrar e cair, as chances de cair não são maiores do que entrar? Ele disse, pode cair de novo, isso é verdade. E ela continuou e ela disse, agora professor, presta atenção. Se eu pego essa caixa, como eu tenho uma caixa aqui, se eu faço essa caixa maior, as minhas chances aumentam ou diminuem? Diminuem, porque agora a peça, a bateria pode ir para bem longe, o ponteiro do relógio ir para bem longe. Aí ela disse, professor, e se essa caixa for do tamanho do universo? Mas é óbvio que um professor ateu, ele tem bons argumentos. E ele começou a atrapalhar, ele não deixou a Sônia fazer a apresentação completa. Mas aí a Sônia continuou e disse, professor, uma proteína com 300 aminoácidos, e para você que não sabe, uma proteína, ela tem uma sequência exata para que ela possa funcionar no nosso corpo. Se a posição dos aminoácidos for trocada,
a proteína perde a sua função. Se o formato da proteína for mudado, a proteína perde a sua função. E nós podemos desenvolver até doenças por causa disso. E ela disse, professor, se o senhor pega uma proteína com 300 aminoácidos, se o senhor junta os 300 aminoácidos e coloca numa caixa e começa a chacoalhar, para esses 300 aminoácidos chegarem na posição certa, professor, é uma chance nisso daqui. Sabe o que o professor falou? O professor disse, eu sei disso. E é por isso que a teoria da evolução é tão bonita, porque ela é tão difícil de acontecer. Ótimo. Continue acreditando. Depois não me chame de bobo. Mas aí a Sônia continuou e disse, professor, há centenas e centenas de proteínas, cada uma com a sua conformação diferente. Ela mostrou essa figura aqui com proteínas com suas estruturas tão maravilhosas, tão complexas. E ela diz que isso era para explicar a questão aleatória. Agora você pode entender a complexidade, não apenas de uma proteína se formar, mas você já imaginou a complexidade para uma célula se formar? Já passou pela tua mente a complexidade de todas as peças de uma célula aleatoriamente entrarem no local certo e começarem a funcionar? Às vezes eu tenho dificuldade para montar um negócio que tem 3 peças, imagina um negócio com milhões de peças. E ela explicou o que era aleatório, e ela então explicou o que é mutação, porque a questão toda era mutação aleatória. O que é uma mutação? Uma mutação é uma mudança que pode ocorrer durante uma duplicação. Por exemplo, uma célula, ela se duplica, e no momento que ela se duplica, se ocorre alguma mudança, isso pode ser chamado de mutação. E ela dá um exemplo, a Sônia deu um exemplo bem simples. Ela disse, imagine a seguinte criatura. Pode ser uma célula, pode ser um homem, pode ser um pássaro, seja o que for, você imagina. Mas essa criatura é formada por uma faixa vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, azul. Essa sequência, é sempre vermelho, tem uma parte vermelha, parte azul, parte vermelha. Acontece que essa criatura se duplica. Então ela faz uma cópia de si mesma. Da mesma maneira, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Acontece que durante esse processo de duplicação, algo ocorreu, representado aqui por um raio, digamos, uma radiação. Alguma coisa ocorreu durante o processo que provocou uma alteração. E você pode ver aqui que o vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, agora ficou vermelho, vermelho no final. Se esse processo continua dessa maneira, vai chegar um momento que aquela criatura vai ficar completamente diferente da criatura inicial. Isso nós chamamos de mutação. Mutação aleatória seria isso ocorrer sem ninguém estar determinando. Vai ter que ser assim. Tá ok? Porque é isso que eles acreditam. Eles não acreditam que havia um Deus criador. Eles acreditam que tudo surgiu por acaso. Um belo dia, as partículas estavam voando, se encontraram. Oi, tudo bem? Aí começaram a criar algo. E isso foi evoluindo. Eu vou falar mais desse assunto no outro dia, ou amanhã. Mas ela explicou isso, e aí ela vem com a questão, ela vem explicar qual é o problema da mutação. Primeiro, aleatório, nós temos, as probabilidades são muito pequenas. Agora, a mutação aleatória, escuta só. Não sei se vocês conseguem ver isso dessa foto bem. Isso é um exemplo de mutação. Nós temos o periquito verde, que é a forma mais comum. O periquito azul, ele perdeu no seu código genético a cor verde. Por isso ele ficou azul. O amarelo perdeu o verde e o azul e ficou só amarelo. Então, o amarelo ou loiro aqui é que tem menos informações. Isso não quer dizer que o loiro tem menos informações, assim, no sentido. Só quer dizer que, geneticamente falando, nós temos menos informações, porque ele perdeu a informação do azul, perdeu a informação do verde. Então, isso é um exemplo de mutação. Tá ok? E o professor, viu aí? Viu aí? Mutação, olha aí. Criou os bichos amarelos. Tudo bem.
Ela diz, agora deixa eu explicar uma coisa. Geralmente, as mutações, não dá para ler aqui, mas geralmente as mutações são degenerativas, em primeiro lugar. Ok? Preste atenção. Geralmente as mutações são degenerativas. Um exemplo clássico disso, um sapo que nasceu sem uma perna, um peixe que nasceu cego, estava morando numa caverna, acabou perdendo a visão. Geralmente, mutação trabalha em que sentido? Perdas. Estão prestando atenção nisso? Os professores dão uma aula e dizem, viu aí a mutação, cria essas... Aí como você não tem muito conhecimento, você acaba acreditando nisso. Mas você tem que começar a fazer perguntas na sala de aula. Nós temos que a mutação, ela geralmente é degenerativa. Ela provoca uma perda de algo. O outro aspecto extremamente importante na mutação, que os professores não falam para ninguém, obrigado, é o aspecto que esses foram testes feitos e descritos no livro de Genética Geral, foi publicado na Alemanha. Aqui você, nessa linha, você tem o número de tentativas e experimentos fazendo alterações genéticas ou causando mutações. E aqui em cima nós temos o número de mutações. O que está acontecendo com esse gráfico, estão prestando atenção? É que o número de mutações começa a diminuir e a entrar num platô em que, à medida que as gerações passam, o número de mutações deixam de ocorrer. Em outras palavras, as mutações são limitadas. As criaturas não vão mudar para sempre. Quem aqui, numa aula de biologia, já escutou isso? Não, eles não falam isso para você. Já escutou? Amém. Teve um que escutou. Geralmente, os professores não falam isso para você, que existem limitações nesses aspectos. Mas vamos continuar. A Sônia continuou. E ela explicou que a mosca da fruta, que é um exemplo muito famoso de alteração genética através de mutação, inúmeras gerações de moscas da fruta foram já produzidas em laboratório, querendo evidenciar a questão da evolução. Provocavam-se mutações na mosca da fruta para que ela sofresse alterações, mas até hoje a mosca da fruta é mosca, nenhuma mosca mudou. A única coisa que ocorreu com as moscas da fruta foi: algumas nasceram com as asas tortas, outras nasceram sem asas, outras nasceram sem antenas, mas até hoje, depois de milhares de experimentos, de experiências, mosca de fruta é mosca de fruta, nenhuma virou periquito, e podem continuar trabalhando como quiserem, porque as mutações são limitadas e provocam uma queda e não um crescimento, porque a teoria da evolução propõe que haja um ganho de informação e novas criaturas, novos órgãos vão surgir, mas o que nós vemos aí? Degeneração. A própria ciência mostra isso, mas quando a pessoa quer que algo seja real, ela vai lutar até o final. E a Sônia continuou, e ela concluiu essa parte de mutação dizendo: professor, as bactérias, nenhuma bactéria se tornou inseto, nenhuma bactéria se tornou pássaro, nenhuma bactéria virou rato. Até hoje, apesar de milhões de experimentos que foram feitos no mundo inteiro, provocando mutações em bactérias, até hoje a única coisa que nós tivemos foram quedas, diminuições, doenças e problemas. Nenhum experimento levou a produzir algo positivo e melhorou, por mais que há alguns exemplos que pareçam bons. Nós podemos discutir isso noutra ocasião. Então ela fez a seguinte conclusão com relação às mutações. Mutações são limitadas, não desenvolvem nada novo, elas só destroem ou modificam aquilo que já existe, trabalham apenas com aquilo que já existe, como eu já disse, e funcionam de cima para baixo, ou seja, de algo complexo para algo mais simples. Você nunca começa com algo simples ou de baixo para cima. E causam perdas das funções. Mas aí, na aula anterior, o professor tinha falado que as mutações provocaram em nós, nos seres humanos hoje, a formação de órgãos vestigiais. Já ouviram falar nisso? Órgãos que não têm mais função nenhuma. Em inglês nós chamamos de vestigial organs. São... alguns biólogos, alguns ateus dizem assim: nós somos como um museu ambulante. Nós carregamos as peças que estão agarradas ainda em nós, que não servem mais para nada. É o que eles dizem.
E tem vários exemplos, né? Os exemplos mais famosos, por exemplo, o apêndice, as amígdalas, o timo, que hoje já não são mais. Hoje já não são mais. Há 100 anos atrás havia uma lista de mais de 80 órgãos considerados vestigiais. Aí já imaginava, a irmãzinha chegava no médico e disse: doutor, tira os meus 84 órgãos aqui que não servem para nada, porque eles estão só me dando peso. Hoje, há 30 anos atrás, qualquer criança que chegava no hospital com um problema na garganta, o médico já dizia: arranca as amígdalas, não servem para nada. Hoje você tem um problema, você chega no hospital, o médico pensa várias vezes antes de remover suas amígdalas. Porque hoje nós já sabemos que elas têm uma função. Assim como o apêndice. Já disseram várias vezes: o apêndice não serve para nada. Hoje nós sabemos que serve. Eles lutam contra as infecções no fim do intestino. Enquanto que as amígdalas lutam contra as infecções no início do sistema digestivo. Obrigado. Acontece que, como a ciência não... A tecnologia portuguesa está começando a me trair aqui, viu, Daniel? Como a ciência não sabia qual era a função dos órgãos, simplesmente dizia que os órgãos não funcionavam, não serviam para nada. Hoje, essa lista de 84 órgãos que havia no passado reduziu-se ao número mínimo. E a cada ano que passa, nós descobrimos mais e mais funções desses órgãos. Tem um amigo que uma vez tinha uma camisa que dizia assim: eu sou o máximo, porque Deus não cria lixo. Eu achei isso muito bonito. Deus não cria lixo. Então, a Sônia mostrou isso. E o professor havia dito o seguinte: Sônia, mas eu posso viver sem esses órgãos. Eu posso viver sem o meu apêndice, eu posso viver sem as minhas amígdalas. E a Sônia apresentou o seguinte: professor, o senhor também pode viver sem braço e sem perna. Esse jovem aqui não tem braço nem perna, mas surfa, consegue pintar e até jogar golfe, que muitos de nós aqui nem sabemos. Pelo simples fato de você conseguir fazer algo sem os órgãos, não significa que os órgãos sejam vestigiais ou sejam inúteis. Nós nos adaptamos a tudo. Mas nós já sabemos que retirar as amígdalas aumentam os riscos de outros problemas. Deus é tão bom que mesmo retirando inúmeros órgãos, nós ainda podemos viver e ter uma vida praticamente normal. Isso só mostra quão forte o ser humano é. Eu lembro de um sermão de um irmão na igreja, quando eu estudava na Paraíba, em Campina Grande, que um irmão de 85 anos fez um sermão e ele disse que conheceu um homem que não acreditava em Deus, e esse homem disse: eu não tenho como acreditar que Deus criou o homem. Se Deus tivesse criado o homem, ele teria feito o homem de um material mais forte. O homem é muito fraco, é osso, pele. Quando torna 70 anos, começa a ficar fraco, se quebra todo. E aquele irmão da minha igreja disse: pois é, o homem é carne e osso e vive 70 anos, e eu já tenho 85. Um carro é feito de aço e ferro e não dura 30. E ele terminou dizendo: e na época, os carros eram aqueles jipes que duravam muitos anos, imagina os de hoje. Mas continuando, a Sônia levantou outra questão que o professor havia trazido para a sala de aula. Ele dizia que a nossa semelhança com os macacos mostram que nós viemos de uma descendência comum, nós somos parentes do macaco. Vocês sabem essa história que os seres humanos e os chimpanzés compartilham 99 ou 98% dos genes, não é verdade? E a Sônia falou dessa questão. Ela disse o seguinte: professor, esse carro e essa caneta são diferentes? O que é que vocês acham? São diferentes? O carro é diferente da caneta ou não é? Dá para dirigir uma caneta? O que é que vocês acham? O carro é diferente de uma caneta? A Sônia provou para o professor que não. Professor, todos os dois têm 75% de metal, 11% de plástico e 14% de outros materiais. É a mesma coisa. A caneta e o Porsche, mesma coisa. E ela mostrou um texto de um artigo que saiu em 2002, se não me engano, que dizia o seguinte:
infelizmente não dá para ler aqui, mas eu vou ler para vocês. A comparação entre macaco e homem, ele diz, pode ser enganadora, pois depende do que se está sendo comparado. Olha o título do artigo desse cientista. Mais de 98% de similaridade do DNA do chimpanzé e do homem? Not anymore. Escuta o que ele está dizendo aqui. Não mais. Por quê? Depende de onde você esteja comparando. E os cientistas começaram a perceber que na Nature de 2002 eles diziam que era a opinião mais aceita pela comunidade científica, que nós e os chimpanzés compartilhavam 98,8%. Só não dizem que nós compartilhamos 50% com a banana também, né? E ninguém é metade banana aqui. Mas acontece que com o desenvolvimento da genética e com a melhor comparação, já que o código genético, por exemplo, o código genético dos macacos não está completamente feito, mapeado. Mas em 2002 ainda, um outro cientista publicou um outro artigo mostrando que 95%, na verdade. Olha, começou a reduzir de 98,8% para 95%. Ele já conseguiu encontrar 5% de diferença. No ano seguinte, um outro cientista publicou outro artigo em que ele encontrou que, na verdade, nós só somos 86,7% semelhantes. Se nós levarmos em consideração as partes, ou outras partes lá, que esse cientista levou em consideração. Quando a Sônia apresentou isso na sala de aula, o professor se levantou e disse, olha, eu não posso aceitar os dados desse cientista aqui. Isso, nesse momento, a sala já estava numa revolução, né? Com o professor dizendo uma coisa, e os alunos dizendo outra, e a Sônia no meio daquele fogo cruzado. A Sônia estava quase se sentindo como os amigos de Daniel diante da estátua do rei. Quando todos se dobravam diante da estátua, ela ficou de pé. E que Deus seja louvado. E que Deus dê coragem aos nossos jovens para fazerem a mesma coisa. Porque se você quiser experimentar uma fé radical e ter um encontro poderoso com Deus, você tem que fazer algo diferente. Não fique no meio da multidão. Faça algo diferente. Não tenha medo. Acontece que o professor disse, eu não posso acreditar nos dados desse cientista. Apesar de ateu, esse cientista trabalha numa universidade cristã. Vocês estão entendendo o que é que o professor... Qual foi a razão que ele deu para não acreditar nos dados? Esse cara trabalha numa universidade cristã, eu não posso aceitar esses dados. Porque ele disse, eu não confio e nós não temos como confiar nos dados de cientistas cristãos. Cientistas cristãos mentem. Interessante, né? Nesse momento a aula já havia sido paralisada, depois de muita confusão, e a Sônia então teve o direito de continuar na semana seguinte, que foi cancelada novamente, mas na outra semana ela apresentou. E o professor disse, se você agora está querendo destruir a teoria da evolução, você tem que mostrar a alternativa. E se quiser usar a Bíblia, pode usar. A Sônia então veio na aula seguinte, concluiu a sua apresentação mostrando o seguinte, ou se aproximando do fim. Ela disse, professor, continua na aula passada. Se o ser humano, que mais uma vez não dá para ver aqui, fosse 96% do macaco, se nós fôssemos semelhantes 96%, preste atenção nisso, se nós fôssemos semelhantes 96%, que não é o caso, mas se nós fôssemos 96% semelhantes, o que significa isso na realidade? Olha só. O DNA do ser humano tem 3 bilhões de nucleotídeos. Aquelas pecinhas. Você sabe o que significa isso? 3 bilhões de nucleotídeos? Isso equivale mais ou menos a 1000 livros de 500 páginas de informação. 4% de diferença significa o quê? 120 bilhões de nucleotídeos. Você sabe o que é isso? 40 livros de 500 páginas cada livro. Aí ela pergunta, professor, o senhor crê que a mutação sozinha pode escrever tanta coisa? 40 livros de 500 páginas cada, exatos e precisos. Dá para escrever? Você precisa ter uma fé muito forte nisso. Ela continuou então dizendo, professor, se semelhança exterior significa que nós somos próximos geneticamente,
Eu posso concluir então que diferenças significam que nós estamos separados geneticamente? Posso concluir isso? Porque o senhor está me dizendo que nós somos próximos, nós somos parecidos, então nós somos próximos geneticamente, então significa que os que são diferentes estão longe? Que tal esses dois aqui? São diferentes? São muito diferentes, mas se eu não soubesse que eles são a mesma criatura e possuem o mesmo DNA, eu pensaria que eles eram criaturas completamente distantes uma da outra. Mas você acha que a borboleta tem um DNA diferente da lagarta? Não, tem que ter o mesmo. É a mesma criatura. Mas aparentemente completamente diferente. Eu vou falar também dessa questão no outro dia ainda nessa convenção, sobre a nossa semelhança, as nossas semelhanças e as nossas diferenças. Mas continuando. E a seleção natural? A seleção natural, tem aqui o conceito do Wikipedia, é o conceito básico. O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem. E que as características desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. Ou seja, o que é bom, a gente passa para a próxima. O que é ruim, a gente vai deixando de lado. E ela mostra o seguinte exemplo de seleção natural. Imagine um local em que nós temos girafas de pescoço longo e girafa de pescoço curto. E as árvores desse local são todas altas. O que vai acontecer com as raças, ou com a raça de girafas de pescoço curto? Elas vão morrer de fome. Então as próximas gerações serão o quê? Girafas de pescoço longo. Apesar de que por muito tempo a teoria da evolução ainda acreditava que a girafa tinha o pescoço longo, que ela ficava se esticando para tentar comer a árvore lá em cima. Aí o pescoço crescia. Mas aí eles já rejeitaram essa teoria. Tem o Scott Adams, que é um escritor americano, ele disse certa vez, apesar de não crer em Deus, ele disse, eu tenho problemas de crer na teoria da evolução. Porque todo ano a gente tem que mudar essa teoria. Então eles têm problemas para acreditar. Mas ela deu esse exemplo. Isso é um exemplo de seleção natural. Ou seja, devido às circunstâncias, as criaturas que têm características favoráveis continuam ali. As que têm características desfavoráveis vão desaparecer. E ela deu um outro exemplo. Imagine um local com 3 espécies de porcos. O porco pequenininho, o porco médio e o porco grande. E a comida está por trás desse muro e a porta é pequenininha. O que vai acontecer com o porco grande? Se ele for primeiro e ficar entalado lá, então todos os porcos morrem. Mas se ele deixar com que o porco pequeno passe primeiro, então em seguida nós teremos uma população de somente porcos pequenos. Não é isso? Seleção natural. Óbvio. Existe, acontece, isso é normal. Mas isso significa que a seleção natural vai criar novas criaturas? Não. Por quê? E ela vem com a sua conclusão. Por que eu não creio na teoria da evolução? Primeiro, matematicamente impossível. Segundo, os mecanismos básicos da evolução não são suficientes para criar novas criaturas, porque mutação trabalha no que já existe, e seleção natural só trabalha no que já existe, então você não cria nada novo. E terceiro, as provas que vocês mostram para mim são muito fracas. Ela disse isso para o professor. E ela disse, professor, e alunos, vocês acreditam na história da princesa e do sapo? Que a princesa deu um beijo no sapo e o sapo se transformou no príncipe? Vocês acreditam nessa história? E os alunos, obviamente não. E ela disse, pois é isso que o professor quer que você creia. A princesa se chama teoria da evolução, beijou um sapo e se transformou em você. É isso que ele quer que a gente creia. Nesse momento o professor já estava para sair fogo pelo ouvido, né? Mas aí ela concluiu dizendo o seguinte, professor, eu queria ler uma frase de um cientista muito famoso. E ela lê, eu era um jovem com ideias difusas, fiz perguntas, apresentei sugestões e todas as coisas me eram interessantes. Para minha surpresa, as ideias se desenvolveram como chama. As pessoas criaram uma religião a partir das minhas ideias. Charles Darwin. Vocês fizeram uma religião das ideias desse homem. Foi para arrebentar, não foi? Obviamente, e ela não tinha concluído aí, porque ela não tinha apresentado ainda a alternativa.
E ela continua dizendo o seguinte: professor, o senhor mencionou na última aula que nós não podemos crer em cientistas cristãos, que nós só podemos crer nos cientistas ateus. Eu queria mostrar um negócio para o senhor. Será que a gente pode confiar ou em quem podemos confiar? O senhor já ouviu falar em Ernst Haeckel? Esse camarada falsificou os desenhos dos embriões para provar a teoria da evolução. Era ateu, apaixonado pelo Charles Darwin. E hoje nós sabemos que o que ele fez foi uma fraude. A própria Academia Científica, a Academia de Ciência da Alemanha, condenou o que esse cientista havia feito. Comprovaram que ele havia mentido. Mas se você for hoje no Wikipedia ler sobre esse assunto, você vai encontrar: não era bem assim. As pessoas estão tentando mudar os fatos históricos. Se você ler a respeito, você vai descobrir que ele falsificou os desenhos para poder provar a teoria da evolução. E depois foram descobertos que estavam falsos. Outro exemplo, professor, de um cientista ateu, foi o Charles Dawson, que falsificou o crânio do homem de Piltdown, na Inglaterra. Ele falsificou um crânio para provar que era o elo perdido entre o homem e o macaco. A farsa durou 40 anos. Por 40 anos as pessoas adoraram esse crânio. Havia conferências, as pessoas iam para conferências sobre o homem de Piltdown, na Inglaterra. Uau, o nosso ancestral. E adoravam aquele crânio. 40 anos se passaram até descobrir que nada mais era do que uma falsificação. E ela disse: professor, o senhor disse que a gente não pode confiar em cientistas cristãos. Agora eu tenho um problema, professor. Será que eu posso acreditar na teoria da gravidade, professor? Eu estou com medo de começar a voar. Porque o Isaac Newton era crente, professor. O Isaac Newton, dos 5 livros, se não me engano, dos 5 livros que ele escreveu, 2 eram de ciência, 3 de religião. O Isaac Newton, se fosse vivo hoje, seria adventista do 7º dia. Porque ele interpretava as profecias de Daniel do mesmo jeito que nós interpretamos hoje. Professor, o homem era crente, e agora? O que vai acontecer com a teoria da gravidade? Será que nós vamos começar a voar, professor? E o Louis Pasteur, professor, estou com medo de beber leite. Porque foi esse homem que desenvolveu o processo de pasteurização, e o homem era crente também. O que eu faço? E o Max Planck, que também era crente. E o Ben Carson: se eu tiver um problema no meu cérebro, eu não vou procurar esse homem não, o maior neurologista do mundo. Mas eu tenho medo, porque ele é crente, é da minha igreja. Ele é o pior que tem. Que além de crente, guarda o sábado. E o Raymond Damadian, o homem que inventou a tomografia computacional. Será que agora, quando alguém sofre um acidente e vai para um hospital e vai fazer a tomografia, a pessoa grita: não faça tomografia comigo, que foi um crente que inventou esse negócio? É isso que vai acontecer agora, professor? E o Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma, o maior projeto científico da história da humanidade, que também é crente. O que nós vamos fazer? Sabe qual foi a desculpa que o professor deu? Nenhum deles ganhou o prêmio Nobel. Há sempre uma desculpa. Texto na Bíblia que fala: Jesus fazia milagres e nem todos acreditavam. Então, não se preocupe, Sônia. Você não está sozinha nessa turma. E ela diz: professor, a minha teoria se chama A Verdade, e ela é simples e clara. A minha teoria é a seguinte: professor, essa estátua aqui está na Ilha de Páscoa. Essas estátuas foram feitas por alguém ou foi por acaso? Quem fez essas estátuas? Ninguém sabe quem fez essas estátuas. Mas só porque eu não sei quem foi que fez, isso significa que essa pessoa não existiu? Porque sabe qual é a nova teoria dos ateus? É dizer o seguinte: você não pode acreditar em Deus, porque você não tem como comprovar que Deus foi criado. Vocês estão entendendo a moda agora? A pessoa quer continuar no lixo, mas inventa um jeito de continuar. Então continue. Professor, não existe acaso aqui. Isso foi fabricado por alguém. Agora eu te pergunto: será que todos esses órgãos, com todas as suas complexidades, foram criados por acaso também? Quer dizer que uma estátua você não tem problema de acreditar que foi uma pessoa que fez, mas algo extremamente complexo, você tem problemas para acreditar?
E que tal a turbina de um avião? Será que nós precisamos de um engenheiro para construir a turbina de um avião? Ou eu posso colocar um macaco para construir a turbina de um avião? E eu queria mostrar um vídeo para vocês agora. Olha essa turbina, professor. E ela mostrou esse vídeo na sala de aula. Uma turbina que tem um motor que existe dentro das suas células. Construir uma turbina dessa é extremamente complexa. Agora imagina construir uma turbina ou um motor que é microscópico. Mostra o vídeo aí, ô Daniel. Daniel, cadê o vídeo? Porque senão não tenho muito o que falar, não. Isso aí é dentro das suas células, viu? Fica prestando atenção aí como é o motor que faz com que os cílios e os flagelos no nosso corpo se movimentem. Isso é toda uma maquinaria que existe. Isso é um exemplo dos milhões que estão ocorrendo nesse momento dentro do teu corpo. E eu te digo uma coisa, se alguém tivesse inventado... Volta para a minha apresentação agora, né, Daniel? Você não vai me deixar sozinho aqui. Essa é a minha apresentação. E depois de mostrar tudo isso, a Sônia veio com a finalização. Ela disse, professor, está aqui o meu livro-texto. O meu livro-texto é o seguinte. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis 1, verso 1. E Romanos diz assim, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá ali atrás, depois vocês conversam com ela. Agradecemos a apresentação do Rivelino. Pedimos agora a todos que, por favor, coloquem-se de pé para uma oração. Nosso grandioso e excelso Deus, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tu, ó Deus, criaste todas as coisas e Tu exaltaste sobre todos. Em Ti está o poder e o engrandecer, e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, nós Te louvamos e honramos o Teu tão glorioso nome. Agradecemos, ó Deus, porque, através de coisas mais simples às mais complexas da natureza, nós podemos ver a Tua digital. Agradecemos pelo grandioso amor de Jesus, que nos mostra a grandiosidade do grande e excelso Deus. Pedimos a Deus que esteja sempre conosco e abençoa-nos, para que durante todo esse dia de sábado possamos entender a Tua graça e a Tua misericórdia, até um dia estarmos contigo nas mansões eternas e aprender mais e mais do Teu grandioso amor e da Tua eterna sabedoria. Abençoa-nos, continua conosco, em Teu nome Te agradecemos. Amém. Boa tarde, geração adventista. Nós temos rápidos anúncios. A nossa parte da tarde está já a chegar ao fim. Vamos nos preparar para o programa da noite, dentro de algumas horas. Mas nós gostaríamos de relembrar alguns anúncios. Em primeiro lugar, já começam a aparecer objetos perdidos, não é? Normal. Sabem quem vai para a guerra sem arma? Sabem o que é que acontece? Não tem como se defender, não é? E um cristão sem Bíblia está em iguais circunstâncias. Algum dos nossos jovens perdeu ou esqueceu-se a sua Bíblia em algures. Eu tenho-a em minha posse. Nem a abri para ver o nome, mas se alguém deu por falta da sua Bíblia, e ela é bem pequenina, venha ter comigo junto ao painel do Geração, ok?
Tenho alguns, então, curtos anúncios. Existem algumas pessoas que estão entre nós que ainda não realizaram check-in. Era muito importante, obrigatório, que todos os que fizeram sua inscrição, que já vieram de manhã, mas por algum motivo não fizeram o seu check-in, a Joana estará comigo junto à lona do Geração. Por isso, vão rapidamente lá a esse local. Também quem não tem ainda grupo, os grupos que nós vamos nos dividir no final hoje já, quem não tem também deverá se dirigir a esse local para então a Joana tratar dessa divisão, ok? Gostaríamos também de fazer um pedido especial. A Igreja Central de Lisboa tem um projeto que pediu a nossa ajuda. Se repararem, nós estamos a oferecer, pedimos só um bocadinho mais da vossa paciência, está bem? A Igreja Central de Lisboa está a desenvolver um projeto de apoio a um jovem chamado Diogo. É um jovem que é tetraplégico e há o projeto de comprar uma cadeira de rodas. Como sabem, existem várias associações e movimentos que, através das tampinhas, nós angariarmos uma série de tampinhas, dá para apoiar. Nós estamos a começar uma recolha de todas as tampinhas das garrafas que estamos a distribuir a vocês. Está bem? Agradecemos que, junto ao stand de Geração, haverá uma garrafa de 5 litros de água que é para colocarem as tampinhas. Por isso, todas as tampinhas que vocês encontrarem, coloquem lá. Está bem? Não me esquecia. Estava-me sempre a tentar lembrar. Ora bem, outro agradecimento. Eu tinha um agradecimento muito, muito especial a fazer a todos. Eu acho que a geração adventista que está aqui reunida é de uma grande paciência, de uma grande disposição e disponibilidade, para as infraestruturas que nós temos. Como já deram a reparar, a escola não tem a dimensão que nós gostaríamos, o refeitório. E eu acho que estão todos vocês de parabéns pela forma eficiente com que tomaram a sua refeição, como se organizaram, como me ajudaram e voluntariaram-se para ajudar na cozinha. Nós vamos pedir dessa mesma paciência ao longo dos outros dias. Como já viram, não há muito mais espaço do que aqueles. Vamos pedir que possam comer com a brevidade necessária, sem necessidade de estarmos a fazer serão ali, não é? Vamos comer rápido e agradecemos por todo esse esforço que já fizeram. Ok? Para isso, o meu agradecimento. Nós agora, neste momento, vamos cessar então o nosso programa esta tarde. Vamos juntar-nos às 6h30. O jantar será servido a partir das 6h30 até às 7h30. Okay? Depois encontramos-nos para os testemunhos às 20 horas neste espaço. Está bem? Que Deus possa abençoar e até logo.
Terminamos há momentos a palestra do irmão Rivelino Montenegro. Eu penso que todos se sentiram inspirados pela maneira como ele defendeu o Deus Criador dos céus e da terra e apresentou não apenas uma opinião, mas bons argumentos científicos para defender a posição que tem. Comigo já devem ter visto, está o pastor Paulo Cordeiro. Para aqueles que estão menos familiarizados com o movimento, com a geração, o pastor Paulo Cordeiro está, desde a primeira hora, foi a primeira pessoa a envolver-se neste projeto. Foi a responsabilidade dele a criação da equipa que temos neste momento. Ainda não o viram à frente, porque felizmente já somos muitos que estamos envolvidos, mas ele está de alma e coração no projeto. Por isso, eu gostaria que ele partilhasse um pouco com todos as sensações que tem tido quando já passaram quase 24 horas do início da primeira convenção de geração. Olha, Filipe, aquilo que eu tenho a dizer é que estou realmente encantado com aquilo que está a acontecer, não só com aquilo que está a acontecer, mas com aquilo que aconteceu antes do primeiro minuto desta convenção, e tu estiveste grandemente envolvido e tu podes testemunhar, não sei se já o fizeste perante as câmaras, que realmente durante estes dias que precederam, estas semanas que precederam, mas em particular estes dias que precederam o início da convenção, nós vimos a ação de Deus em cada experiência que nós vivemos. Tu sabes algumas dessas experiências, não vou estar aqui a entrar em detalhes, mas realmente nós temos estado a sentir a presença de Deus. E esta convenção, eu diria, Filipe, vai muito para além das melhores expectativas que nós poderíamos ter. Muito para além. Estamos quase, como eu disse, a completar as 24 horas da primeira convenção. Já ouvimos 2 vezes o pastor Stephen Borg, que é o palestrante principal, já ouvimos o Daniel Spencer e já ouvimos o Rivelino. Que balanço é que faria das 4 intervenções dos 3 palestrantes da convenção? Bom, vou começar pela última. O Dr. Rivelino Montenegro é não só alguém que tem grande conhecimento, mas tem um poder de comunicação extraordinário. E nós vimos aqueles que puderam acompanhar online, esta apresentação, veem à vontade com que ele está no palco, o grande poder de comunicação e sobretudo como é alguém que, apesar do grande conhecimento científico que tem, é um profundo crente na palavra de Deus e no Deus Criador. Eu já o tinha ouvido, a primeira vez que o ouvi foi em outubro de 2010, numa convenção da Ásia e Portugal, que se realizou em Matosinhos, na Exponor. Fiquei encantado na altura de o ouvir e mais uma vez aqui pude ver como é um homem que, apesar de muitas vezes se confrontar com pessoas que negam a realidade do Deus Criador, ele não tem receio. Ele vai para a frente e afirma a sua fé, porque, repara, Filipe, nós temos a verdade do nosso lado e a verdade é coerente. E tudo aquilo que os cientistas cristãos têm apresentado é coerência. Então devemos ter algum receio de defender a verdade, de estar do lado da verdade. Os outros é que têm que ter medo de estar do lado do erro. Não somos nós que temos que ter receio de estar do lado da verdade. Daniel Spencer. O Daniel Spencer para mim é um outro grande comunicador. O Daniel Spencer tem uma capacidade muito, muito grande de pegar em assuntos que são de uma certa complexidade, que são sensíveis e apresentá-los de uma forma muito clara. O ano passado tivemos o privilégio de o ter na igreja de Aveiro. Ele fez uma série durante uma semana extraordinária. Aliás, que está disponível online, quem quiser assistir poderá exatamente, fazê-lo. no website da Igreja Adventista de Aveiro, que é www.igrejaadventistaAveiro, tudo pegado, igrejaadventistaAveiro.net. Podem aceder aí e estão aí, portanto, as conferências que o irmão Daniel Spencer fez. Um irmão que realmente é um irmão muito fiel, é íntegro na sua teologia. Aliás, tive a oportunidade de falar com eles várias vezes e testar isso mesmo, porque para mim ser inteiramente fiel, compreende ser inteiramente fiel na doutrina bíblica e, portanto, em particular nas doutrinas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, Filipe, se me permites, eu vou dizer uma coisa. Eu não defendo as doutrinas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque sou um pastor desta igreja. Eu tornei-me pastor desta igreja precisamente porque aceitava e cria na validade bíblica dessas mesmas doutrinas. Muito bem. E portanto, o irmão naturalmente reflete isso em toda a sua pregação. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pastor Stephen Borg. Bom, isso aí é o corolário, não é? Pastor Stephen Borg, deixa-me dizer claramente, para mim, eu vou dar a minha opinião pessoal, para mim é um dos melhores
se não mesmo o melhor teólogo que nós atualmente temos na nossa igreja. E o pastor Stephen Borg consegue, quanto a mim, fazer uma combinação perfeita. E esta combinação perfeita é a seguinte: não apenas ele é um grande teólogo, mas é igualmente um grande evangelista. Normalmente, às vezes, acontece que há teólogos, bons teólogos, que não têm o dom do evangelismo. E muitas vezes há bons evangelistas que não são bons teólogos. O pastor Stephen Borg consegue juntar as duas coisas. Ele é um bom teólogo, ele vai muito a fundo, mas é ao mesmo tempo um bom evangelista, é um bom comunicador, é um bom professor. Ele apresenta tudo de uma forma muito metódica, a didática dele é perfeita. E nós podemos ver já nestas duas apresentações como ele vai fundo na teologia bíblica e consegue revelar coisas fantásticas. Eu diria que da minha parte, eu dou o meu testemunho, que aquilo que eu ouço ao pastor Stephen Borg, cada vez que eu ouço eu aprendo algo novo. Mas eu não aprendo necessariamente dados novos da Bíblia, mas vejo aquilo que eu chamo hiperligações, ou seja, ele pega nos dados que já estão na minha mente, só que os vai ordenar e correlaciona-os entre si. Correlaciona-os entre si, faz hiperligações. E, de certo modo, o que ele faz é que pega nos dados que eu já tinha na minha mente e arruma-os. E eles ficam mais arrumadinhos na minha mente. Ou seja, pega nos dados, por exemplo, de um puzzle e junta as peças todas de modo a visualizarmos melhor a imagem de conjunto. Ele tem esta capacidade que certamente o Senhor lhe deu. E com toda a certeza tem sido uma bênção para todos, porque pelos testemunhos que temos recebido, mensagens têm sido enviadas não apenas de Portugal, mas do estrangeiro também, e de outros continentes também. As mensagens têm sido bastante apreciadas, e já agora convido aqueles que quiserem a visitarem a página do Facebook, podem procurar por Geração Adventista em Missão, ou até o próprio chat disponível no player da transmissão online, para colocarem os seus comentários, para colocarem as suas opiniões acerca daquilo que têm assistido. Nós temos aproximadamente 300 participantes, quase 300 participantes na convenção. Estamos quase no fim do primeiro dia, aproximamos para isso, mas ainda faltam muitas atividades importantes, entre as quais uma fortíssima atividade de rua, no qual se pretende que toda esta juventude tenha impacto junto da população da cidade de Aveiro. Como pastor da Igreja de Aveiro, o que é que espera que a Igreja e os membros venham a recolher deste testemunho, deste impacto que se pretende fazer na cidade? Bom, desde cedo que a Igreja de Aveiro respondeu de uma forma extremamente positiva a este desafio no bom sentido, claro, que foi a realização deste congresso aqui na cidade de Aveiro. Tive a oportunidade de transmitir o espírito do GYC, do Geração Adventista em Missão, aos membros da minha igreja. A receptividade foi extremamente positiva e, portanto, o que nós estamos à espera é que, resultante dessa saída, vamos lhe chamar missionária, dos jovens, pois bem, nós possamos ter alguns contactos positivos. Esses contactos depois nós vamos falar-lhes acerca de um mês para a saúde que vai realizar-se aqui em Aveiro, de 26 a 29, e depois de uma campanha evangelística que vamos ter na Igreja de Aveiro de 1 de março a 1 de abril. E já agora revelo aqui um segredo. Essa campanha é nada mais, nada menos, enfim, não tenho a pretensão de ter a qualidade do pastor Stephen Borg, posso dizer que não tenho a pretensão de sequer lhe chegar aos calcanhares, mas acredito que com a graça de Deus vou poder, enfim, transmitir algo. E então essa campanha que se vai realizar de 1 de março a 1 de abril, que podem ver online, portanto no website da Igreja de Aveiro, no mesmo website que eu vos referi há pouco, em www.igrejaadventistaveiro.net, vamos fazer uma série todos os dias à noite, durante 32 dias consecutivos, uma série que é da autoria do pastor Stephen Borg, que é Cracking the Genesis Code, ou seja, descodificando o código genésico, foi esse o título que demos em português. E aí nós podemos compreender toda a Bíblia a partir da perspectiva do livro de Gênesis, ou seja, a partir do livro de Gênesis, e em particular de Gênesis 3:15. Ou seja, podemos compreender toda a Bíblia a partir da perspectiva do grande conflito entre o bem e o mal. Por isso, já estão a ver aqui para que é que serve, ou uma das funções do Geração. A Igreja de Aveiro, que é a igreja local, com relação ao local da organização do evento, está altamente organizada já para fazer o seguimento a estes 5 dias nos quais decorrem a convenção. Muitas atividades planeadas, muito já organizado, porque a convenção termina, mas o Espírito pretende que se mantenha. Exatamente. E que seja levado para as igrejas. E já agora, como forma de testemunho, posso dizer, porque tenho assistido a isso,
não se pode dizer que sejam os jovens da Igreja de Aveiro que estejam envolvidos, mas sim toda a Igreja de Aveiro está envolvida no projeto e assim acontecerá. Filipe, graças a Deus essa é uma realidade. A Igreja de Aveiro está muitíssimo envolvida em vários planos de atividade, aliás, em várias frentes. Podemos até dizer, para os amigos que acompanham online, tudo isto é uma bênção que a Igreja de Aveiro nos favorece. Deus nos favorece com as bênçãos, mas os instrumentos são a Igreja de Aveiro, porque toda a logística, todo o pessoal para a transmissão online está assegurado precisamente pelos membros da Igreja Adventista de Aveiro. É verdade, toda a equipa técnica, desde o nosso cameraman, aliás os cameramans, temos 2, até ao pessoal da mesa técnica, todos são, sem exceção, da Igreja Adventista de Aveiro. Portanto, uma igreja totalmente comprometida com a missão que terá pela frente. E eu quero aqui dar uma palavrinha pública de agradecimento a todos eles. São de um empenhamento extraordinário, são de um profissionalismo excelente. Eu cada vez mais estou boquiaberto ao ver como os dons que esta equipa tem se estão a desenvolver cada vez mais. Nós começámos como uma equipa de... Nós, isto é, eles, enfim, com a minha sugestão, com a minha liderança, mas começámos digamos, a querer fazer um trabalho leigo, e neste momento acho que não é dizer demasiado que estes leigos transformaram-se em autênticos profissionais. É uma equipa excelente e eu quero agradecer a Deus por ter estes membros, por ter esta dedicação deles, este carinho, e não só através da Igreja de Aveiro, portanto, mas aqui também no Geração estão a demonstrar isso mesmo. E Deus tem usado os membros desta Igreja para que vós possais assistir no conforto das vossas casas, onde quer que as pessoas se encontrem, não é? Logo que haja um acesso à internet, podem assistir. Nós vamos agora para vamos ter um intervalo para a ceia do jantar, mas podem procurar ao lado esquerdo do player onde estão a assistir a esta transmissão, tem todo o horário, irão reparar que na parte da noite teremos a segunda palestra do irmão Daniel Spencer. Vão gostar com toda a certeza, porque não apenas é um bom comunicador, não apenas a forma é agradável, mas o conteúdo também, com toda a certeza. Por isso, podem também fazer um pequeno intervalo, podem tomar uma pequena ceia tal qual nós vamos fazer aqui, e dentro de alguns momentos voltaremos a encontrar-nos para a parte da noite do segundo dia da primeira convenção em Portugal, Geração Adventista em Missão. Até mais logo.